Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, dia de estreia aqui no canal Trilha Espírita, desse projeto tão maravilhoso, que é o estudo, digamos assim, continuado por capítulo da obra de Hermance de Faux, psicografada por Vanderlei de Oliveira, a obra Emoções que Curam. E quem vai estar aqui comigo é uma querida, uma pessoa que já faz esse estudo presencialmente na casa André Luiz e que generosamente aceitou esse desafio de trazer esse estudo aqui para esse método, de live, que pode alcançar muitas pessoas e nos libertar através do conhecimento das nossas emoções. A Vanessa Oliveira, deixa eu ver se ela já entrou aqui para eu convidá-la. Ainda não, vamos aguardar, deve estar entrando. Hermance de Faux, ela foi um espírito, que ditou essa obra para o médium Vanderlei de Oliveira. Ela nasceu em 1841, aos 12 anos já tinha escrito uma biografia de São Luís. Aos 14, ela escreveu uma biografia de Joana d'Arc. E na sua época, imagina, em 1841, ela foi tida como uma pessoa doente. Por sorte, o seu pai, um nobre da região, na região da França, ele não aceitou que a filha era doente e tratou aquilo como uma coisa natural. E isso propiciou a irmã se desenvolver ainda mais essa sua capacidade de intercâmbio entre o plano material e o espiritual. Logo mais, ela também foi uma das médiuns que auxiliou Kardec, porque ela tinha toda essa capacidade de psicografia, de mediunidade. Vamos ver se a Vanessa entrou. E o porquê dessa obra? Por que trazer para o Trilha Espírita essa obra Emoções que Curam? No dia, eu vou falando aqui enquanto a Vanessa não entra, tá? Assim que ela entrar, eu a convido para a sala. No dia 14 de julho desse ano, a Lâmia esteve aqui conosco numa live falando sobre pensamentos e emoções como uma proposta central de vida. E nessa live, quem tiver curiosidade, quem não assistiu, ou até mesmo quem assistiu e quiser assistir novamente, nós citamos o analfabetismo emocional. Muitas vezes nós não nos conhecemos, na maioria das vezes nós não nos conhecemos, sequer sabemos a diferença entre uma emoção e um sentimento. E nessa live a Lâmia trouxe pra gente as diferenças. Sinara, você que tá aí comigo, você tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Boa noite, Tereza. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Nilson. Eu estou aqui aguardando a Vanessa entrar, enquanto isso eu já estou falando o porquê da obra, quem que foi Hermance. Boa noite, Karen. Então, qual que é a diferença de um sentimento para uma emoção? Lá nessa live que eu estou citando, que junto com a Lâmia, ela trouxe que a emoção é aquilo que nós não temos ainda um aspecto racional sobre ela. Por exemplo, vamos supor que logo pela manhã, quando você sair, você vê uma foto e aquela foto ela vai gerar em você algumas emoções. Você vai para o trabalho normalmente, passa o dia e você tem um dia muito irritado e, enfim, no fim do dia, você pensando, falando, mas por que eu fiquei assim, tão irritada, tão estressada? O que aconteceu ao longo do dia? E quando você vai repassar o seu dia, você chega à conclusão que foi aquela foto que te trouxe algumas lembranças, algumas emoções. Nesse momento que você toma consciência do que essa emoção refletiu em você,
você já deixa de ser uma emoção e é um sentimento. Ah, a Vanessa entrou, lindona. Bem na hora, Vanessa. Olá, Oi, lindona, tudo bem? oi, graças a Deus. Eu não sei você, Jane, mas eu sempre tenho aquela tensão online, né? Entrar, se vai cair, se vai ser tranquilo. Eu fico assim, né? Esperando. Tudo É bem? assim mesmo, com o tempo passa, é igual andar de bicicleta. Minha querida, seja muito bem-vinda, tá? Nós estamos muito felizes com a sua participação. Como a espiritualidade é maravilhosa, porque esse livro ele tem assim um impacto na nossa vida quando nós lemos. Né? Então é de uma grandeza, de uma riqueza trazer esse conhecimento que pode ser de acesso para muitas pessoas, ficando aqui gravado no nosso canal. Então, gratidão imensa, tá? Imensa pela sua disponibilidade. Quem não conhece a Vanessa, ela é psicóloga, trabalhadora também, no André Luiz, né, Vanessa? É André isso? Luiz, aqui em Nova York eu estou pela Seara do Bem. Ah, você já está morando em Nova York. Já tô pros lados de cá já. Uai, eu não sabia disso. Estou falando com você achando que está aqui em Campo Grande, menina. Tô um pouquinho mais longe, só um bocadinho. Que ótimo. Mas estamos Maravilha. conectados, né? Todos conectados aí no sentimento, no afeto, né? E hoje a gente vai falar muito sobre isso, Então, sobre para justamente. iniciar, vamos respirar e agradecer a espiritualidade amiga por esse momento tão ímpar nas nossas vidas, que seja realmente o divisor de água para as pessoas que vão estar conosco ao longo desse estudo. É um projeto que será conduzido pela espiritualidade. Estamos à disposição e contamos com a proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, né? Que assim seja. Vanessa, antes de você entrar, eu falei um pouquinho quem foi a irmã, né? Um pouquinho da biografia dela, o porquê de escolhermos. Eu estava falando do porquê escolhermos essa obra, Emoções que Curam. Nós fizemos uma live, eu e a Lâmia, no dia. Deixa eu pegar aqui. Foi no dia 14 de julho desse ano. Falamos sobre pensamentos e emoções como uma proposta central da vida. E nessa live nós falamos sobre o analfabetismo emocional que nós temos, todos nós. Então, sequer sabemos muitas vezes diferenciar um sentimento de uma emoção. E trazendo aí dentro do contexto, né, da doutrina espírita, na questão 919, Kardec que pergunta aos espíritos, né, de que forma, vou ler para ser fiel, e até porque eu ainda não tenho essa capacidade de gravar tudo. Na questão 919, conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e se resistir ao arrastamento do mal? A resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí eu te pergunto: o conhecimento das emoções nos liberta? Isso é tão fundamental, né? Porque a gente tem falado muito na transição planetária, tem falado muito dessas situações que a humanidade tem enfrentado e que a gente sabe que provavelmente vão aumentar, né? Por conta da nossa necessidade de regeneração interna.
A emoção, ela é o primeiro grande ensinador, é o primeiro grande facilitador do autoconhecimento. Na psicologia tradicional, a gente gosta muito da expressão automonitoramento, tá? Porque é interessante quando a gente fala da doutrina espírita, porque nela a gente precisa traduzir, interpretar, mas tem tantas técnicas e ferramentas ali da prática, né? A gente precisa começar a nos conectar com a prática, porque senão a gente fica num nível muito teórico, muito superficial e sem a condição de ressignificar. E a emoção, ela é extremamente necessária porque ela é educadora. Toda a nossa bagagem emocional, ela nos revela como estamos e principalmente como somos na interpretação das situações da vida. Então, eu só vou conseguir compreender o que acontece no meu mundo interior e o reflexo disso no mundo exterior, quer dizer, quem sou eu, como eu me comporto, qual é o impacto da minha presença, entende? Como é que eu estabeleço as minhas relações afetivas, como é que eu interpreto os acontecimentos, eu vou conseguir fazer isso com a emoção. Porque o pensamento, que na verdade a gente sabe que é o que desencadeia, ele ainda está para nós num nível mais escondidinho. Então, eu não tenho consciência dos pensamentos que eu tenho. Então, precisamos treinar. Só que para chegar no pensamento, primeiro eu preciso me permitir sentir. Eu preciso sentir. Vamos lembrar que aqui na Terra somos alma. Alma é sistema integrado. Então, nós temos um corpo, nós temos uma mente e nós temos um espírito. Mas que aqui precisamos reconhecer a importância dele enquanto alma, porque vamos ter que trabalhar em conjunto esses sistemas. Isto é integrativo, é integração. E aí vem a doutrina espírita nos falando sobre isso, às vezes numa linguagem que precisa, às vezes não, 100% decodificada. Esses dias eu estava vendo no Instagram, eu ri muito. Tinha uma figura de uma pessoa tentando colocar um armário gigante dentro de um carro pequenininho. E aí embaixo estava a legenda assim: essa sou eu achando que consigo, numa leitura do Evangelho do Livro dos Espíritos, já está com uma bagagem super bacana do que eu posso carregar para a minha vida. Sim, sim. Eu acho, assim, quando Santo Agostinho citou o conhece a ti mesmo, saindo aí, né, dessa questão do teórico, ele se referiu a Sócrates, né? Que Sócrates, ele tinha essa proposta da maiêutica, que era o quê? Através de perguntas. Muita gente até fica irritado quando vai no psicólogo, porque ele quer respostas, né? E às vezes o psicólogo faz perguntas. E então Mas ele é pode falar. construção, é construção. A filosofia é linda. A filosofia é construção. E nós tivemos esse presente na humanidade já lá atrás, que foram as pessoas que conseguiram. E assim, isto é uma necessidade básica nossa. Nós pensamos o tempo inteiro. Agora, onde está o nosso pensamento? Como é que eu construo o meu pensamento? O que dá sentido para a minha existência? E eu É, preciso estar conectado com isso. Então, quando a gente fala, eu vou falar da filosofia de uma forma mais abrangente, porque a gente tem pessoas que arrepiam quando escutam falar disso. E por outro lado, fica essa angústia, né, da resposta, porque é muito pessoal. Você é único, eu sou único, somos únicos. é a Então, não existe verdade uma de cada um, né? é a verdade de cada um. Mas eu posso treinar, eu posso dividir, eu posso partilhar, eu posso trocar, né? Que a gente chama de psicoeducação. O que é a psicoeducação? É esse processo. Mas por que a gente colocou psicoeducação? Porque é um processo que também é mental, que é 100% mental. Então eu preciso atingir, conectar e aprender a trabalhar com o meu mental.
mas para isso eu preciso sentir. E aí é muito sábio conhecer a ti mesmo, né? Conheça a ti mesmo. Por exemplo, na prática, eu acho que eu gosto muito de falar de prática, de situações da vida prática, né? Como sou eu quando eu recebo um não? Como é que eu me sinto? Qual é a emoção que aflora quando alguém não gosta de mim? Quando alguém faz alguma coisa muito ruim para mim? Como eu fico quando as minhas expectativas foram frustradas? Percebe? Isso é começar a trazer para a prática o pensamento filosófico, esse autoconhecimento que a gente tanto fala, tem falado muito na doutrina, as pessoas se perdem. Tem uma expressão muito utilizada, que é reforma íntima, também, que é bastante utilizada. E eu volto a falar que tudo isso, sem automonitoramento, que é um exercício diário, não rola. Simplesmente não acontece. Porque eu vou continuar dominada pela minha emoção, e aí entra uma parte neurobiológica do cérebro, onde eu congelo, onde eu corro, onde eu não consigo conectar o que está acontecendo. Nos casos mais graves, eu nego a realidade ou eu dissocio quando tem um transtorno mental mais grave. Então, o que, que acontece? É muito importante. Esse livro, a gente trabalhou ele no André Luiz, lá em Campo Grande, durante, acho que deu quase um ano. E eram encontros mensais. Por quê? Na oficina de sentimentos, que é um trabalho específico, já integrativo, um trabalho belíssimo, onde todos são mediadores, né? As pessoas são treinadas para ao longo do tempo participarem, quando se sentirem bem, lógico, recebem um capítulo e sempre tem alguma obra que a gente vai buscando e direcionando. Por que isso é importante? Porque todos nós, como você disse, estamos aqui lutando e lidando com as nossas sombras. O prefácio desse livro é lindo porque ele fala desse processo de iluminação, né? E eu acho interessante porque a gente pode questionar a cura, a gente pode questionar o que nós entendemos como cura. Quando a gente coloca a visão espírita, da doutrina espírita, o que muda nessa forma de compreender a cura, né? Então, assim, é muito bonito. Esse livro ele traz de uma forma simples, eu acho uma linguagem extremamente Verdade. didática, né? Fácil da gente entender, e ao mesmo tempo, de alguma forma, ele traz as emoções que mais nos aprisionam nessas sombras, né? Que mais nos Sim. impedem desse lugar de saúde, de bem-estar. Então, é um livro muito interessante. Quando surgiu o convite, gratidão, né? Porque ele é muito bonito, o resultado dele, para quem começa esse processo, que a gente no Espiritismo também chama de despertar, né? Que é uma coisa que vai muito mais além do que só conhecer e transformar, é um momento muito íntimo seu de buscar sentidos maiores na vida. É muito bonito quando você começa a ver a emoção como um presente, né? Como um lugar de gentileza de você para com você mesmo, porque as Sim. tuas emoções serão suas professoras. Então é muito importante que a gente não as tema, mas que a gente Verdade. Acolher, né? o Tem que que elas estão acolher. falando, né? Porque se não tratá-las, aí complica tudo. Bom, a capa do livro é esse daqui, né? Emoções que Curam. As pessoas podem achar na internet, aí na Amazon, enfim, nas livrarias, aqui em Campo Grande também tem. Aí nos Estados Unidos também deve ter, né, Vanessa? Senão você importa para o pessoal. Espero que o pessoal aí dos Estados Unidos também acompanhe esse estudo. E como que você quer fazer, minha amiga? Se é contigo aí o estudo, eu estou aqui só de figurante. Não, sim, Você nós temos sabe que todo. você estava falando, eu me lembrei de uma coisa, indo para a prática, né? Vou compartilhar, já que é uma oficina online, digamos assim, né? Temos que tomar cuidado do que vamos falar, mas isso não tem problema. Quando eu me veio na mente, quando eu era jovem, eu sempre falava e me orgulhava dessa frase, assim, a minha defesa é o meu ataque. Falei, meu Deus, isso eu lembrei. Falei, meu Deus, que absurdo. E eu falava, ainda explicava, dava, teorizava o negócio. Justificava, né?
Mas olha que coisa linda. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que existem é, primeiro, a humildade quando a gente tem, até para olhar para a nossa história, e essa amorosidade que a gente vai rir depois. Meu Deus, eu era isso, Uhum. né? Eu fui capaz disso. E ao mesmo tempo, poxa, como eu caminhei, né? O quanto que eu pude me melhorar. Eu acho que essa palavrinha é o quanto eu posso ser melhor. Sim. E isso é tão importante porque a gente tem a questão do julgamento. Esse livro fala muito sobre culpa, né? E vai falando também sobre auto-amor, que é depois ele fala dos pilares, né? Que nos permitem, ele usa uma expressão muito linda, o poder íntimo, né? Que é o poder, o prefácio fala sobre isso, que inclusive é curar os enfermos, como Jesus pedia, né? E ao mesmo tempo, para você poder chegar nesse lugar, quais são as habilidades que você precisa desenvolver dentro de você, na sua alma, enquanto ser humano, enquanto criatura humana? Então, o que eu pensei hoje foi fazer um. Peguei alguns pontos principais da escrita e a gente ir trocando, sabe? Eu Aqui não desse queria primeiro desse chamar. capítulo da mensagem de Bezerra de Menezes, né? Curai os enfermos. É isso? É isso mesmo. E Então como é tá. interessante que aí eu convido para que a gente reflita já sobre essa expressão cura, cura, né? Porque quando a gente para para pensar em reencarnação, o que que nós estamos curando? Eu vou anotando, tá, gente? Quem quiser ir anotando aí em casa, porque é um estudo, então eu vou anotar, porque eu gosto depois de ficar remoendo lá. Então nós vamos ter, como vai ser a live uma vez por mês, fica aí a sugestão, anotar, riscar o livrinho e tal, e digerindo, para ir construindo, né, esse conhecimento. Eu Então vamos gostei lá. dessa expressão, digerindo, é isso mesmo, porque tem coisa que a gente come e faz mal na hora de digerir, né? Tem coisa que a gente come e faz um bem. Então, simbolicamente, analogicamente, né, fazendo analogia, é muito isso. Então, eu acho que o mais gostoso, Jane, para nós e para quem está assistindo, é poder parar. A primeira coisa é parar, sabe? Qual é a minha emoção? Como é que, como é que eu transbordo a minha emoção? O que que as minhas emoções falam por mim e de mim? Olha que interessante, né? Esse mergulho do seu universo emocional, ele é fundamental para que a gente possa, para que você possa começar a fazer as pontes. Qual ponte? De curar-se. O livro, para quem não tem, ele começa com um versículo de Mateus, onde Jesus fala aos discípulos e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É muito interessante, quando a gente para refletir sobre isso, Jesus sempre deixava muito claro, foi sua fé que te curou, foi sua fé que te curou. Ele em momento algum atribui a ele, tanto que existem falas onde ele diz, é tu que dizes, né? Porque as pessoas colocaram muitas questões onde ele muitas vezes sempre trazia para nós o pensamento, o questionamento, o senso crítico, a construção, para que nós, até hoje, para que a gente possa evoluir. A Porque responsabilidade, né? Ele não tomava a responsabilidade para ele. Ele eu sempre acho que era, falava. eu vejo, Jane, desculpa te cortar, eu vejo muito mais que isso. Eu entendo Jesus dizendo para nós: você é capaz. Você é capaz. Está aí dentro de você. O que acontece é que nós temos emoções que nós tomamos como positivas, alegria, né?
sensações que as emoções trazem, e muitas vezes a gente não sabe descrever, mas assim, elas existem, elas são um conjunto, os sentimentos que formam também um conjunto de emoções, enfim, a gente vive muito bem quando está tudo muito bem. Lembra que eu falei do sistema integral? Nosso corpo responde, nosso cérebro responde, enfim, é gostoso. A gente libera ocitocina, enfim, a gente entra num estado muito bom. Porém, as emoções tidas como negativas, elas nos causam realmente um colapso interno. Elas dão dores, elas trazem sensações muito difíceis até para o corpo sustentá-las. Entende? Então, o que acontece? Fica para nós muitas vezes a sensação de que elas são ruins. A grande Vanessa, verdade. deixa eu te Oi. perguntar uma coisa que me veio aqui. E ainda agrava hoje em dia que a gente tem a vida real e a vida virtual, que é aquela que está na mídia, né? Então, vamos falar então do vazio existencial. Tá? As pessoas, elas. Hoje, a maior queixa, por exemplo, no consultório, é muitas, muitas dores vêm justamente desses vazios emocionais. Por quê? Porque as pessoas estão num ritmo alucinado de trabalho, porque o ser humano tem necessidades que estão sendo deixadas de lado. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de colo, nós temos necessidade de relações saudáveis, de interações afetivas boas, né? Só que todas elas precisam ser construídas. Elas não vêm prontas. Hoje, se você perguntar para mim, uma coisa que mais me preocupa é essa falta de realidade, sabe? É essa falta de viver uma vida de verdade. Então, quando a gente para para pensar o que estamos fazendo com a nossa vida, então esse é um grande ponto de partida. Porque se a minha emoção está uma emoção densa, difícil, dolorosa, conflituosa, enfim, ela tá tentando dizer que eu me afastei de algum eixo muito importante para mim. E esse eixo, muitas vezes, é estar perto de pessoas que fazem bem, é fazer um trabalho que você talvez não ganhe muito, mas você goste, é ter tempo para conversar com a sua família, sabe, para tomar sol. Nunca a gente precisou tanto da natureza como agora, por conta da necessidade de restabelecer o nosso sistema imunológico, para poder ter forças para lutar contra a pandemia. Percebe? Então, assim, eu acho que, isso sou eu falando, a gente precisa dar uma parada. A gente olha para dentro. Porque a emoção, ela é dolorida, ela é negativa quando eu estou longe de mim. Eu me afastei de mim, eu me perdi de mim. Então, a gente vem com um propósito, nós vamos construindo valores, nós vamos sendo que tipo de pessoa ao longo da nossa vida. Quem é você agora? Quem é você hoje? Então, são questões que a gente leva no consultório, né? Que as pessoas ficam. Porque está tudo muito rápido. A gente pega o Google, tem uma resposta, e com isso a gente não tem treinado a nossa habilidade de resiliência. Quando se fala em analfabetismo emocional, esse livro fala disso o tempo todo. Porque existem alguns centros cognitivos que a gente precisa exercitar. Flexibilidade cognitiva, que permite o novo, a resiliência, que é uma capacidade de voltar a um estado anterior, percebe? Então, são habilidades que todos nós temos, mas a gente precisa treiná-las. E hoje, o tempo se tornou algo crucificador. Porém, nós estamos perdidos nesse tempo. Você tem uma ideia? Não sabemos ficar em casa, às vezes. As pessoas vão para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, mas tem famílias que estão se reorganizando, é a coisa mais linda. Estão cantando, estão jogando, estão brincando de forca, sabe?
o casal está olhando nos olhos de novo, está beijando na boca. Então, são coisas que nós, humanos, enquanto humanos, por isso que eu usei a expressão alma, nós precisamos. E todo esse exercício de autoconhecimento, né, que é tão importante, que todo mundo fala, mas que na prática muitas vezes as pessoas não sabem nem como começar. Porque eu tenho uma emoção. Por exemplo, eu tenho uma característica de baixa tolerância à frustração. Tá? Então, são aquelas pessoas que têm. Elas ficam irritadas, tristes, magoadas, com raiva, perdidas quando alguma coisa dá errado, né? O ansioso, por exemplo, que tem uma necessidade de controle muito grande, então ele sofre muito por antecipação. O depressivo, que fica o tempo todo voltado lá na vida atrás, e remoendo, e se culpando, e aqueles ciclos que não terminam. Aí, de repente, alguém fala assim: muda seu pensamento, que você vai mudar o seu sentimento, a sua emoção e o seu comportamento. Sim, mas não é assim. Não é bem assim, né? O ansioso está com falta de ar, está com taquicardia, está com sudorese. Cenas catastróficas já passaram na cabeça dele. Ele viveu aquilo como se tivesse acontecendo tudo horroroso. Então, o sofrimento dele é de um tempo que não é real. Mas dentro, e o cérebro acha que é real. O depressivo não tem força. Fibromialgia, a gente fala que tem uma questão do humor muito forte, uma doença que ninguém explica, né? A gente vai fazendo critérios diagnósticos, aí o médico fecha, entende? Por que eu estou falando isso? Porque esse sistema integrado, que é essa casinha que a gente tem, a gente precisa aprender a cuidar. E quando eu começo a trabalhar que tudo bem não está tudo bem, e que tudo bem eu ter emoções que não me fazem bem, e que eu quero aprender a cuidar delas, que eu posso aprender a cuidar delas, e que Jesus já falava que eu tenho essa capacidade, aí a importância da fé. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé, Sim. entende? Então, assim, eu acho importante frisar isso. Por quê? Porque a gente fica esperando uma coisa mágica, de fora. E essa vida tecnológica, né, que eu brinquei até no início, eu falei, não sei você, Jane, mas, ixi, já tem mais de 2 anos que eu tô fazendo live, né? Até hoje eu sento aqui, eu fico assim, né? Tipo, vai dar certo, não vai dar certo. Aí depois de uns 5 minutos é que eu vou me acalmando. Então são coisinhas importantes para a gente Mas poder. sempre dá certo, né? Olha, já teve vezes de o trem cair e não voltar, não, mas tudo Ah, não bem. tem problema. Ô, Vanessa, você começou um raciocínio a respeito da cura. E a Tereza perguntou, né? O que que é a cura, então? Você Hoje, desenvolveu todo esse raciocínio agora, isso daí faz parte da cura, certo? certo, agora vamos lá. Quando a gente fala principalmente em psiquiatria, psicologia, alguns sintomas são tão enraizados, né, que viram características. E existem transtornos que têm a ver com a personalidade da pessoa. Então a gente fala de melhora de sintomas, de remissão de sintomas, de controle de sintomas. Né? O bipolar não vai deixar de ser bipolar, mas ele pode ter um controle da doença. Falando agora de uma medicina comum, o diabético não vai deixar de ser diabético, mas ele pode ter controle da doença. Mas existem gatilhos externos e internos que podem desencadear crises. Resumindo, a pessoa vai aprendendo a lidar com a doença ou com os sintomas que ela tem. Pode ser transitório, pode ser uma resposta emocional de alguma fase muito ruim, e se for bem trabalhada, realmente existe uma remissão total, ou seja, existe uma cura. Mas é muito complicado a gente falar em cura no aspecto psicológico ou mesmo no aspecto físico, porque estamos sempre sujeitos a ataques externos e internos, né? Eu agora não vou lembrar onde que eu li isso, mas que alguma coisa falava assim, ama teus inimigos. Aí alguém respondeu, acho que foi o Chico Xavier que falou, começa por você, começa amando você, começa cuidando de você.
E como a gente não faz isso, né? Então, eu preciso... Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, que modelo que construiu? Eu acho que começa por aí a humanidade ter que se redescobrir, se Não, porque reinventar. ficou muito associado o conceito do egocentrismo, né? Do egoísmo. Egocentrismo já é uma característica até patológica. Alguns transtornos de personalidade, um dos pontos eixos principais, narcisista, psicopatia, é justamente a pessoa não conseguir ter empatia, se colocar no lugar do outro, enfim, afetividade, né? Ou quando tem, o pouco que tem é para si, é para você estar aqui para me nutrir, entende? Mas aí são relações bastante adoecidas, né? São Sim, transtornos, doenças. Agora, quando a gente para pensar na cura, na visão espiritual, o que é curar? E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui no livro. E ele fala sobre isso. O que é curar? Quando pensamos curar os enfermos, ou seja, eu ter competência para poder, inclusive, curar uma outra pessoa, que também está pronta para receber esse lugar de cura, a gente está falando da capacidade de evoluir para o amor. O espírito que se cura é o espírito que aprende a amar. É o espírito que entende que cada encarnação é preciosa para este existir. Então, ele tem uma meta mais clara, ele tem esse despertar no sentido de tornar-se alguém melhor. Benevolência, indulgência, doçura, né? Comportamentos de amorosidade, bondade. Isto é a cura total. caridade. Tudo isso são comportamentos que, na prática, têm consequência caridade. Então, o curar os enfermos, que o Dr. Bezerra trouxe aqui, é justamente você poder ter competências, desenvolver habilidades de amor, de autoiluminação, curar os seus próprios processos internos, tornar-se alguém amoroso, um ser de luz, uma presença de luz. Isso na sua família, em primeiro lugar, nas pessoas à sua volta, no ambiente que você frequenta. Ou seja, você vai se tornando alguém muito fortalecido. É o postinho de luz, né? O vagalumezinho, o pirilampo, o canela, qualquer coisinha nesse sentido fica. É o brilhar a vossa luz. Né? E nós temos essa capacidade de brilhar, de dar frutos aonde nós estamos, né? No nosso lar, primeiramente, né? Em todo o ambiente social que nós vivemos, aonde quer que nós estejamos, na fila de supermercado, no shopping, no trânsito, brilha a vossa luz, porque não tem como ser diferente, tem que ser esse caminho para essa construção, né? Eu penso numa construção de um ser melhor. É uma construção e é uma consequência natural do espírito. Só que nós estamos aqui enquanto alma. E quanto alma, nós temos privações, limitações, temos um corpo. Eu sempre falo, começa amando você pelo teu corpo. Entende? Porque temos, sim, como transformar as emoções a partir do pensamento. Isso é possível, isso é uma belíssima ferramenta. Sem contar que o pensamento é a sintonia, é a vibração que você vai mandar e é todo o campo também eletromagnético, enfim, somos energia, né? Mas Agora, como é que existem emoções que nos deixam transtornados, assim, que nos deixa a gente raciocinar, dependendo do impacto totalmente, dela. totalmente, totalmente. Por isso que eu falei que é um sistema integrado. Agora, essa emoção, ela está me dando um canal de conhecimento que provavelmente meus pensamentos, vamos lá, somos pensamentos. O pensamento tem uma frequência. O amor precisa do pensamento de querer amar. Porque a gente vai sentir, mas primeiro eu preciso pensar que eu quero amar, Sim. que eu quero perdoar, que eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero. Isso é pensar, isso não é sentir.
Agora, esse Vanessa. pensamento me traz uma condição de mudança de humor, inclusive. A emoção, ela pode alterar o humor. Agora, vamos lá, isso é importante. Por isso que eu falei, não é mágica, senão todo mundo vai achar que eu quero mudar o meu humor, o meu pensamento é de mudar o meu humor. Não, isso é treino, treino. Agora eu preciso ser gentil para fazer esse treino. Porque essa emoção está dizendo para mim que eu estou com dor, que eu estou com raiva. Agora, o que, que cada sentimento mostra sobre a minha personalidade? O que, que cada bagagem emocional revela sobre como eu vejo o mundo? O que, que eu guardo dentro do meu coração? Porque isso eu vou distribuir para o corpo inteiro, vou distribuir para todos os lugares, entende? Aí outro dia perguntaram para mim, o que, que eu mudo primeiro, o pensamento ou o sentimento? Eu falei, até pela própria psicologia, eu entendo que a gente pensa, sente e se comporta. A doutrina reforça isso quando diz que somos o que pensamos. Resumindo muito, muda, altera teus pensamentos, vai alterar. É uma cadeia, só que é muito sutil, é tudo muito juntinho. Agora, no momento em que eu começo um exercício de me permitir curar-se. Agora, não adianta eu querer me curar e aí eu busco ajuda. Aí, na hora que a pessoa vai me ajudar e tenta me orientar, eu faço do meu jeito. Entende? Então, antes de você buscar qualquer tratamento, você precisa olhar para você e ver o quanto você está disposto a fazer essa mudança, porque todo processo de cura aqui na Terra e por toda a erraticidade, teremos que mudar nosso comportamento. E E ser o verdadeiro, comportamento ele né? está. Hã? E ser verdadeiro, porque tem gente que vai fazer essa autoanálise, ela conta já direcionando, assim, já não é realmente uma verdade, é uma meia verdade. Vocês têm a capacidade de descobrir até isso, né, Vanessa? Se é uma meia verdade, se está querendo florear, Mas é enfim. o que eu falo, eu acho assim, eu sou suspeita, né? Mas a psicoterapia, a primeira coisa tem que ser com um profissional que você se sinta muito bem. A gente não pode misturar as estações, eu sempre falo isso. Mente é mente, precisa ser tratada com mente. Agora, esse olhar integrativo, ele auxilia, porque até os sistemas de crenças, os valores, quando a pessoa tem, por exemplo, o atributo, eu vou falar assim, do fator de proteção fé, por exemplo, ela tem lugares para buscar referências que vão ajudá-la a caminhar naquilo que é bom, né? Naquilo que. Porque, veja bem, bondade também é aprendido. Nós temos o impulso, muitas vezes somos primitivos nas nossas reações, e o autoconhecimento e a emoção, ela é fundamental para me dizer isso. Agora, quando você trouxe o seu exemplo pessoal, que eu achei muito bonitinho, justificando até porque que você, a melhor defesa é o ataque, né? E de repente a gente para e fala assim, né? Oh não, que nem no TikTok, né? Oh não, oh não. Mas até a gente ter isso, com certeza teve muita dor. Percebe? A gente precisa É passar um por mecanismo de defesa, né? Na época era um mecanismo de minha defesa. nós temos. A tristeza é um mecanismo de defesa, a depressão é uma tentativa de ajustamento, a ansiedade é uma tentativa de ajustamento, os transtornos mentais são tentativas de ajustamento. Só que assim, existe a base neurológica, neuroquímica, tipo assim, existem algumas pessoas que têm componentes que são físicos, por isso que em alguns casos a medicação é necessária. Por isso, agora, eu sempre falo da integração. Por quê? Porque nós temos 3 lugares para cuidar: o corpo, a mente e a alma. Agora, a importância da emoção é que ela vai dizer para você como você funciona. Então, não existe emoção negativa. Se a gente parar por esse olhar. E aí eu estou indo até pela questão da doutrina da reencarnação e da evolução. O que é a regeneração? O que é a transição planetária? É a sua regeneração, que é você aproveitar cada encarnação que você tem para ser.
Quando eu uso essa expressão ser, conhecer-se, amar-se do jeitinho que você é, né? Aceitar-se. Porque eu não mudo aquilo que eu não aceito. Quando eu usei a expressão da humildade, é porque a primeira característica de quem está num processo de mudança, a primeira coisa que vai fazer é silenciar. Enquanto está brigando, esperneando, retrucando, está lutando também, mas está sem força para fazer aquilo que precisa, entende? E de alguma forma já descobriu que tem que fazer coisas que provavelmente serão doloridas. Agora, por outro lado, se não as faz, a dor aumenta e a emoção adoece. Respondendo àquela tua questão, sim, se você estiver envolto em emoções muito densas, é sinal que o teu pensamento está bastante prejudicado, num sentido de compreensão e interpretação da vida, e isso faz com que você abra também para os processos auto-obsessivos, que são as ruminações, e aí vira um campo vasto de doenças provocadas também por processos obsessivos. Mas Sim. isso são gravidades, tá? Que só acontecem quando a gente está muito distante desse exercício também de automonitoramento e de amor. Vanessa, Vizinho deixa eu de te direito, perguntar. A emoção, ela é irracional, né? Ela é, assim, quando a gente toma conhecimento dela, que ela se transforma num sentimento, né? Então, quando eu estou sob forte emoção, qual que deve ser a minha atitude? Você falou aí de silenciar. Podemos falar também de não agir sobre emoção, que é uma coisa que a gente aprende a duras penas, de acordo com a maturidade, né? E também de tanto dar murro em ponta de faca, como diz o outro, a não agir sobre emoção. Você acha que esse é um aspecto importante? primeiro eu preciso fazer as pazes com as minhas emoções. Tipo assim, eu sinto emoção. Eu vou sentir emoção. Eu preciso, eu tô viva, tô vivo. As emoções são grandes sinalizadores, são importantes sinalizadores. A questão do impulso, a questão do silêncio, isso tudo já são processos de quem está treinando, de quem está consciente, quem está nesse automonitoramento que eu falei no início. Volto a dizer, se eu não entendo o que acontece comigo, eu nem percebo que eu esborrei uma porta. É porque Você a já gente, viram que sob forte emoção, a gente tende a fazer mais coisa errada ainda. E depois, como a gente já tem uma certa consciência, aí tem que sair consertando tudo que foi feito. Então, piora mais ainda. Vamos Então, eu lembrar adotei o silêncio. Eu prefiro ficar quieta e esperar ela passar. Depois de uma noite de sono, a gente fica tudo melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Esses dias eu estava conversando com um paciente, aí ele falou para mim assim, Vanessa, depois de muito tempo é que eu vi o tanto que eu sou agressiva. Aí eu falei, qual foi a situação que você conseguiu enxergar? Quando foi que aconteceu de você poder enxergar o quanto você é agressiva? Aí ele falou, eu estourei uma porta de vidro. E aí a gente começou a conversar sobre isso e trazer as lembranças. E aí é muito importante aquele autoacolhimento, para que esta emoção não domine a tua necessidade de proteção. Que aí o cérebro é capaz de coisas incríveis para que você não sinta remorso, culpa, aí você entra na negação e vai aumentando e intensificando. Então, todas as emoções, elas têm, é como se fosse uma escadinha de níveis, tá? Todo trabalho de controle de impulso, o interessante é instrumentalizar para que as pessoas identifiquem lá no início que ela está entrando num ciclo, por exemplo, de agressividade, para que ela possa dar tempo da parte que pensa do cérebro não ser domada pela parte instintiva do cérebro, tá? Então, o que é interessante? Nesse caso em específico,
Ele estava lembrando que ele só conseguiu porque ele se machucou, né? E viu a cena da família, principalmente da filha pequena, olhando para ele. Ele falou que o Nossa. olhar da filha foi o freio, para que ele finalmente entendesse o quanto ele era agressivo. E ao mesmo tempo ele foi lembrando que ele não era assim. Ele foi uma criança que sofreu bullying, ele tinha uma mãe extremamente narcisista, entende? Então ele foi aprendendo a se proteger, percebe? Agora, por outro lado, essa emoção era uma defesa, entende? Agora, fazer essa leitura não é permitir. Não é falar, então agora eu posso, ou então agora está justificado, então agora está tudo. Não, não está tudo bem. Porque isso tem prejuízos, isso machuca, e aí fica confuso nesse processo de construção fazer as pazes com a emoção, percebe? Agora, tudo é treino. Se lá na frente eu já primeiro identifico, tá? Num processo de autoconhecimento, como eu estou, como eu reajo, e eu começo a me observar, e o que eu preciso observar? As pessoas sorriem quando eu chego, né? Eu fico à vontade, eu deixo à vontade, quando falo não, novamente. São coisas pequenas do dia a dia, que às vezes a gente não percebe. Eu tenho muita expectativa sobre as outras pessoas. Quando alguém me magoa, eu esqueço ou eu guardo na caixinha, na primeira oportunidade eu devolvo, a pessoa não sabe nem o que aconteceu, não lembra nem o que foi. Quando tá tudo bem, tá harmonioso, você vai lá e desenterra um assunto extremamente difícil para aquele momento, nada a ver. Aí a pessoa fica revoltada com você, te devolve. Então, assim, não temos consciência de como agimos. Quer dizer, somos pura emoção ainda. Então, ela domina, apesar dela estar num pensamento. Ela é consequência de pensamentos, por mais irracional que seja. Tá? O sentimento, não. Eu tomei consciência dela, e aí eu falo daquela harmonia. Pensar, sentir, se comportar. Porque aí eu já tenho noção do que eu estou fazendo. É consciente. Isto é automonitoramento. Isto é exercício de autoconhecimento. Eu vou voltar no texto do livro, Sim. que eu acho que tem algumas coisas muito interessantes, né? Inclusive na divulgação desse momento nosso, em cada traço sombrio da personalidade humana, existe uma dica emocional em favor da cura das nossas enfermidades. Por isso que quando a gente falou de cura e emoções que curam, a gente vai voltar agora para esse prefácio que fala da sua autocura. E uma visão espiritual é a evolução na sua capacidade de amar. Porque quando você está muito ocupado em desenvolver-se, dá muito trabalho perdoar, né? Dá muito trabalho você buscar a sua bondade, entende? Você está tão focado nisso, e isso ao mesmo tempo vai trazendo tanto bem-estar, que você naturalmente vai criando uma sintonia. E na semana eu tive com uma pessoa, foi muito linda essa cena, uma amiga, e aí aconteceu uma situação muito difícil, ela estava muito brava, e ela falava assim, Jesus, tira isso de mim, né? Jesus, tira esse pensamento. Meu Deus, eu fui capaz, você não tem noção do que eu fiz em pensamento com essa outra pessoa, né? E eu vi a luta dela ali para ela conseguir não dar vazão aqui, entende? Então nós vamos pensar coisas horríveis, nós vamos ter emoções devastadoras. Isso é natureza humana, isso nos faz humano. Agora, eu posso ter um humano equilibrado, entende? E ter uma condição de estabilidade, tá? Que para nós aqui encarnados é uma forma de curar-se. Agora, a nossa cura total é quando finalmente soubermos amar. Porque aí a emoção vai vir, eu estou tão conectado em já. E o que aconteceu aqui com o meu corpo? Porque o teu corpo vai dizer que alguma coisa não está legal. O coração vai te dar a sensação que alguma coisa saiu. E aí você vai usar o teu pensamento e a tua inteligência de amor, eu sempre falo. Vamos dar inteligência de amorosidade. Né? Esse é um termo que um amigo espiritual trouxe um dia. Ser inteligente é ser amoroso. Todo inteligente é amoroso.
Porque ele não caça confusão, ele consegue lidar com as situações com resoluções de problemas. Ele Ele não não adoece. deixa, ele não deixa que o outro determine as suas emoções, os seus sentimentos e as suas ações, né? E Porque ao muitas mesmo vezes o outro nos causa um tipo de emoção que nós queremos ter uma reação com a mesma força, né? Essa reação contrária. E às vezes essa ação vem com numa palavra maldita e podemos até pensar, eu vou dar uma resposta, mas aí a gente não pode, a gente tem que lembrar que o que o agora outro faz não pode determinar o que nós somos, o que nós vamos. e ao mesmo tempo eu vou trazer uma outra questão que o Dr. Bezerra fala aqui também. A pessoa que já está nesse invólucro de luminosidade, né, ela já está nessa condição de calmaria e paz, ela já tem a bondade ali. E nesse processo de indulgência, né, de benevolência, ele não espera nada do outro. Percebe? Isso é uma habilidade que a alma, é uma conquista do nosso espírito. Então, é muito além do que a gente entende hoje, ainda. Talvez tenha alguns irmãos que já estão, pelo menos, entendendo isso. Então, eu sei que eu vou estar com pessoas que estão muito mais comprometidas e com dores muito maiores que a minha, ou às vezes a minha dor é muito maior que a sua. Mas o meu propósito, a minha luta contra o meu vazio existencial, a minha crença, a minha fé me permite crer que existem coisas muito boas, percebe? E isso é um pensamento que acalma a emoção. Por exemplo, quando eu estou tendo um momento de uma emoção muito forte, aí eu falo, opa, estou tendo de novo, não estou bem. Percebe? Esse é um pensamento que também já pode trazer uma calmaria para a emoção. Então, eu preciso, com o tempo, aprender a perceber o meu pensamento e usá-lo para ajudar as minhas emoções. Porque eu transformo as emoções a partir do meu pensamento. Então, são aquelas pessoas que o mundo está caindo, não é que ela não está sentindo nada. Veja bem, a emoção já passou, já foi para o sentimento. Eu comecei a trabalhar aqui. Para que eu vou criar uma situação pior? Eu sei que ele, ela é agressivo, ou ele, ela é nervoso. Puxa, essa pessoa hoje deve ter tido um dia muito pior que o meu, porque eu não falei nada. Você percebe? Você consegue ter a razão ali para falar, bom, ela me acha uma meleca de pessoa, paciência. Eu não tô aqui para agradar, nem quero, nem posso, nunca vou conseguir. Então, assim, percebe que junto com isso vem tantas outras aquisições de sabedoria e da inteligência do espírito. Porque quem ama é inteligente. Quem ama espera o tempo do outro. E é muito diferente de permitir tudo. E quem ama também coloca limite. Basta pensar nos limites que nós temos pela espiritualidade. Então, isso faz parte. Quando eu vou trabalhando o meu pensamento, que tudo isso faz parte, que eu estou aqui simplesmente para evoluir e me melhorar, que eu quero descobrir esse caminho que me leva a amar, que é isso que vai me curar, eu passo a compreender as emoções de uma forma amistosa, né? De uma forma gentil. E eu consigo me posicionando com mais saúde emocional. Por isso que as emoções podem curar. Mas o processo precisa do pensamento. O pensamento de querer se autoconhecer, o pensamento de dar tempo, que é uma coisa muito importante. Eu não vou virar outra pessoa. E aquela sementinha de alguma coisa que eu trago nesta vida ainda, ela vai estar lá. Agora, se eu vou alimentar, se eu vou regar, né? Se eu vou deixar isso me dominar. Outra coisa, não conseguir. Eu, pé na jaca, fiz tudo errado, briguei, que nem esse rapaz. Eu falei, como é que a gente refaz uma cena tão destrutiva como essa? Reconheça, modifica seu comportamento, porque onde tem amor vai ter perdão com o tempo. E tenha paciência com o tempo do outro. Percebe, Jane? Então é tudo muito sutil ao mesmo tempo. Né? Agora, quando estamos saudáveis, quando eu estou bem, quando você está bem, quando nós
compreendemos isso, a gente se coloca num lugar de aceitação. E isso vai favorecer que até as emoções que eu sinta não me transformem em alguém tão primitivo ou alguém tão impulsivo. Então, é psicoeducar mesmo. Eu tenho emoções, primeiro ponto, aceitar que tem. Segundo ponto, como aprender a cuidar das emoções, o que elas estão me dizendo, por que eu sou tão brava, por que eu sou tão melancólica, tão triste, por que eu sinto tanta raiva, poxa, por que a culpa me prende, sabe? Porque aí são autopercepções e não tem outro caminho. A gente queria uma receita pronta. Não vai ter. Esse mergulho, e o Dr. Bezerra também fala isso aqui, é intransferível, é a expressão que ele usa, né? Individual e intransferível. Curar em toda enfermidade, antes de tudo, estava propondo a ação curativa de si mesmos, porque você só vai conseguir curar o outro quando você também estiver num estado de mansidão. Bem-aventurados os mansos, né? Porque eles serão chamados os verdadeiros filhos de Deus. Então, a mansidão é essa inteligência amorosa que a gente está falando hoje aqui, né? E aqui ele fala também sobre a tristeza, a mágoa, o medo, a culpa, o orgulho, a inveja. Deixa eu te Alguns perguntar, sentimentos. quanto Pode tempo falar. temos? Quanto tempo temos? Deu 1 hora. Podemos ficar mais uns 15 minutos. Eu acredito que o Instagram não nos derrube. Tá, então me perdoa te cortar, é que a gente gosta de falar, né, Jane? Então a gente se Não, empolga mas com as... olha, menina, tá tão fantástico. E em vários momentos aqui eu tive que segurar a emoção, o sentimento, porque, nossa, você Segura. está trazendo assim tantas pérolas, sabe? Tantas reflexões que eu vou assistir essa live mais algumas vezes para, como eu disse, para digerir, porque são muitas pérolas. Gratidão. A Karen está falando que você pode ficar até 4 horas aqui falando. Gratidão, gratidão, é tão gostoso, né? Ó, esse aqui é interessante. Dr. Bezerra, na prefácio, ele fala do poder íntimo, né? E olha aqui que ele define esse poder íntimo: acolher, estimular, orientar, reforçar a divindade adormecida e ignorada no íntimo do coração. É quando não despertamos para a nossa bondade ainda, né? Então, o poder íntimo nosso, que pode inclusive nos auxiliar a curar outras pessoas, e veja bem, pode ser um momento de secar uma lágrima, pode ser um momento de dar um abraço caloroso, pelo menos naquele instante, você promoveu algum lugar de acolhimento, aconchego, que pode ser, sim, um aquecimento para essas curas que a gente busca aqui na Terra. Agora a gente precisa, volto a dizer, gosto dessa palavra gentil, porque a nossa cura não é virar outra pessoa. O nosso corpo tem uma história, a nossa vida tem uma bagagem, sabe? Existem doenças que são kármicas, existem doenças que a gente adquiriu nessa existência por conta das nossas dores emocionais. Então é importante que a gente perdoe a nossa história, sabe? Eu acho que falar de emoção é trabalhar com esse nível de pensamento, sabe? Como eu vou me amar daqui para frente, como eu vou me curar daqui para frente. Isso significa como eu vou fazer o melhor, no sentido de aprender a lidar com as emoções. Amar está no livro também, tá? Que é a ótica de amar. Amar é construir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando o poder individual de cura e de iluminação interior. Quem ama acolhe sua própria sombra, com tão rica bondade que conquista o poder de um descobridor de talentos de quantos se encontrarem à sua volta. Ou seja, é o olhar de buscar sempre o melhor, né? Em si e no outro. Quem ama tem luz no olhar e destaca sempre o bem e a riqueza íntima dos outros. Se eu posso falar bem de você, eu vou falar. Eu vou reconhecer. Se eu descobrir um dia que você está assombrado, né? Ou que eu estou assombrada, tá tudo certo também, porque estamos aqui para aprender.
Emoções e as dores, sua transformação. Na psicologia, a gente chama uma palavra muito bonita que se chama ressignificar. O Dr. Bezerra fez isso aqui. Ele ressignificou. Eu acho que para a gente encerrar, eu vou trazer essa parte. Porque as outras coisas eu acho que dá para a gente. É muita coisa, né? Para uma hora. Vamos lá. Ressignificar é um caminho de melhora. Ressignificar é uma possibilidade de diminuir as dores. Ressignificar é aprender a trabalhar com as emoções e permitir que o nosso pensamento se amplie em novas formas de entender a vida, tá? Então, tristeza. O Dr. Bezerra usou ajustamento da realidade. Será que eu preciso ficar triste desta forma, com os nãos que eu recebo, com as pessoas difíceis que às vezes eu preciso reencontrar, com as questões materiais que muitas vezes eu sou responsável pelas consequências, né? Então, o que a tristeza está dizendo? O que eu preciso olhar? Qual é a forma de me cuidar? A mágoa, consciência de velhas ilusões mentais, a gente vai voltar nesses assuntos. Ao longo do livro fala muito sobre isso, que são as expectativas sobre o outro, principalmente, né? Como eu espero, como eu traço um plano também sobre o outro, e às vezes eu nem incluo ele, ou penso coisas e espero coisas a ponto de não enxergar quem está comigo. Isso pode ser no marido, na esposa, no filho, no colega de trabalho. Temos e criamos expectativas. Se eu não percebo que eu faço isso, eu não reconheço que eu me magoo fácil, por exemplo, né? Medo, amigável indicador de querer responder acertadamente. Dificuldade de falhar, o perfeccionismo, o que está por detrás aí, né? Então, para a gente ressignificar o medo, é quando eu entendo que ele também tem uma mensagem para mim. A mesma coisa a culpa. Exigente orientadora provoca rever crenças. Então, quando eu entendi assim, pelo menos, tudo isso que o Dr. Bezerra trouxe nesse prefácio foi para que a gente pudesse, na prática, começar a ressignificar que emoção nunca é negativa. Orgulho, pilar da autoestima. Eu posso sentir orgulho de alguma conquista. É diferente de vaidade. É diferente de luxúria. É um orgulho do que eu fui capaz, né? Esses dias também eu atendi uma paciente estava com um problema muito sério na mão e tudo que ela pegava derrubava, enfim. E ela conseguiu segurar um copo depois de muito tempo. E ela falou: estou muito orgulhosa de mim. Mas ela falou aquilo com uma felicidade que com certeza ela se encheu de endorfina, serotonina, tudo que a gente precisa para poder estabilizar o nosso corpo físico também. Então, o pensamento, depois que a gente aceita a nossa emoção, ele pode ser trabalhado mais fácil. Tanto que com pacientes depressivos, eu sempre começo pela emoção. Porque ele está lento, o corpo está lento, o cérebro está lento. Não tem condição de pensar, né? E o ansioso, eu preciso que ele sinta menos, entende? Que a intensidade seja menos, né? Então, de novo, a gente vai ter que chegar no pensamento. Mas eu preciso caminhar pela emoção, sem medo. E a inveja aqui, ele tem uma forma muito bonita de ver a inveja. Pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos da inteligência. Quer dizer, eu tenho competências e habilidades que eu não uso, mas eu fico bravo com inveja de quem está usando. Mas provavelmente isso também está em algum lugar. De repente eu não vou pintar, mas eu posso cantar. Percebe? Porque a inveja nem sempre é da ação em si, mas é da capacidade que aquela pessoa teve e que você não teve. Foi da iniciativa, da coragem que a pessoa teve. Tanto que muitas pessoas têm tudo e se sentem com nada e são super invejosas, porque é do que está dentro. É sobre isso que a gente está falando. E está faltando coisas dentro. Estamos precisando buscar quem somos através das nossas emoções, fazendo as pazes com elas, sem ficar bravo ou brigando, não é por aí. Mas o que você está querendo me dizer, né? Como é que podemos nos
alinharmos e trabalharmos ao nosso favor. Por quê? Como você mesmo disse, muito lindamente, uma lembrança maravilhosa, Jesus, quando fala no próximo como a ti mesmo, como eu vos amei, ele igualou todo mundo. E eu só dou e distribuo, viro um ponto de luz, trabalho com a minha vibração e com a sintonia do amor, quando eu me permito me amar, para poder amar. E eu acho que a gente pode estar encerrando por hoje. Pontos mais importantes a gente acabou falando um pouquinho, tem só um aqui que eu acho muito interessante, que são os 3 pilares, que no prefácio fala também: autoconhecimento, autotransformação, autoamor. Aí Mas isso isso está lá na mensagem da Hermance, né? É na mensagem da Hermance ou do é na Bezerra? página, é na fala do Dr. Bezerra, que ela Ah, também tá usa, o no livro Dr. todo Bezerra ainda, é sobre certo. isso. Tá, É na página 14. tá. Página Uhum. 14. Esses são os 3 ciclos do poder pessoal, desse poder íntimo, os 3 pilares do amor que liberta, e quem avança por eles alcança esse poder íntimo. Porque, na verdade, só o humilde, o manso de coração é que chega nesse lugar. A gente chega lá, a gente chega lá um dia, nós estamos aqui para evoluir e um ajudar o outro. Sim, com certeza. Nossa, uau, né? Uau. Bom, a Vanessa falou aqui sobre o prefácio, né? Curai os enfermos, que é uma mensagem, o livro ele abre com essa mensagem de Bezerra de Menezes. E aí fica aí a tarefinha para quem quiser assistir novamente a live, fazer as anotações, ler já o próximo capítulo da próxima live, que vai ser na última quarta-feira de setembro, que é a cura do egoísmo. Aí já vem uma mensagem de Hermance de Faux. E assim vamos seguindo, né, Vanessa? Assim vamos seguindo. Gratidão, minha amiga. Eu que agradeço. Então, não nos esqueçamos da gentileza para conosco. As emoções são importantes ferramentas de autoconhecimento. E antes de mudar, ou estar tão preocupado e acelerado em já fazer super reformas íntimas e tudo mais, conhecer a ti mesmo, né? Como o Santo Agostinho falou, é muito mais aceitar-se, mas acolhendo-se. Eu acho que para começar a falar de emoção, esse é o ponto mais importante. Sim. Vanessa, olha, grande inspiração essa live. Fico muito feliz por participar desse momento aqui, bebendo na fonte. Me perdoa se às vezes eu atrapalhei um pouco o seu raciocínio, porque a gente Né? também, às vezes vem um pensamento, falar, fala, não fala, e a gente às vezes fala, mas eu acredito que eu consegui mais ouvir do que falar, que é o meu propósito aqui. Então, ao vivo, é assim mesmo, espontâneo, natural. Foi assim. Tranquilo, Jane, imagina. Muito obrigada a todos que participaram. Se puderem, compartilhe com os amigos, com os familiares. Realmente são pérolas maravilhosas que podem alegrar os nossos corações, mudar o sentido da nossa vida, da nossa existência, né? E fazer essa reconstrução, que nós estamos aqui a cada reencarnação, nós temos esse propósito. Quem ainda não despertou, ainda vai despertar. Então, que seja logo, vamos começar logo a resolver esse negócio, que a gente sofre menos. Beijo, minha amiga. Fica com Deus. Gratidão, gratidão a todos. Até o final do mês, né? Setembro. Até o final do mês. Nós vamos chamar seu esposo para fazer uma live aqui conosco também, tá? Agora, Ótimo. eu acredito que o mês de outubro, ok? Grande abraço. Fica com Deus. Boa Tchau, noite tchau. a todos. Tchau, tchau.